Salve galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai começar a explorar o nosso cadernão de exercício, né? O cadernão que faz referência ao segundo bimestre, aos assuntos do nosso segundo bimestre e que se refere às aulas anteriores. Mas antes de a gente prosseguir, é sempre bom a gente lembrar que o Enem, ele é o nosso principal foco, né? Ele é o nosso carro-chefe. E quando a gente fala de Enem em arte, a gente fala basicamente da competência de área 4. O que é a competência de área 4? É compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. E dentro desta competência de área 4, a gente vai trabalhar 3 habilidades. A habilidade 12, a habilidade 13 e a habilidade 14. O que diz na habilidade 12? Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. A habilidade 13 busca analisar as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. A habilidade 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, pessoal, como é que a gente vai reconhecer essas habilidades e essa competência dentro das questões? Então, aí no livro de vocês, lá na questão 4, na página 352, a gente vai se deparar com este quadro que foi pintado pelo artista Pablo Picasso. O movimento artístico denominado cubismo desenvolveu-se na primeira década do século XX, liderado pelo espanhol Pablo Picasso e pelo francês Georges Braque. A partir da figura acima, assinale a opção correta com relação às características desse movimento. Vejamos, pessoal, as alternativas. A letra A ele diz o seguinte: nas obras cubistas, os objetos são representados de forma realista. Será que são realistas? Claro que não. Os cubistas procuravam representar em suas obras o movimento sugerindo velocidade. Vocês lembram que eu falei para vocês nas aulas anteriores que a velocidade, o dinamismo é característica do movimento futurismo. A letra C diz o seguinte: por meio das imagens fragmentadas, os pintores cubistas procuravam passar a ideia de profundidade. Claro que não. As obras desse movimento são marcadas pela decomposição e geometrização das formas naturais. E a letra E. As obras desse movimento são marcadas pelas cores puras e formas próximas da realidade. Então, pessoal, quando a gente fala de cubismo, eu falei para vocês lá nas aulas anteriores que o cubismo ele é caracterizado pela fragmentação, pela decomposição e a geometrização das formas naturais, mostrando todos os ângulos em um único plano. Portanto, a letra correta é a letra D. Subseguindo, a gente passa para a questão 5, que está contida lá na página 353. Nós temos aqui o famoso painel, que também foi pintado pelo artista Pablo Picasso, né? É o painel que faz referência ao ataque aéreo à pequena cidade de Guernica, né? Daí o nome do quadro Guernica, né? A obra ela foi feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris. Percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, no Museu Nacional de Arte de Nova York, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Então vamos lá, pessoal, as alternativas. Pelo painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em um plano frontal ao espectador. Todas essas características estão corretas, pessoal? Sim. Estão dentro dos parâmetros do cubismo? Sim. Mas você, futuro calouro CETEM, vai analisar as próximas alternativas. Vejamos a letra B. O horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, a gente não precisa mais nem seguir
a essa alternativa, porque a gente sabe que a perspectiva clássica é um elemento comum da arte clássica que partiu lá do Renascimento. O uso de formas geométricas no mesmo plano, mas sem emoção e expressão, nós temos sim o uso de formas geométricas no mesmo plano, mas a imagem contém sim emoção e expressão. Por isso a gente descarta a letra C também. A letra D diz o seguinte: o esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor a serviço da objetividade. Claro que não vai minimizar a dor humana, porque o papel fundamental da obra de arte é colocar em evidência o sofrimento das pessoas diante daquele ataque naquela época. A letra E fala o seguinte: o uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo, nada a ver. Portanto, a letra correta é a letra A. Subseguindo, a gente tem algumas imagens que fazem referência ao artista Pablo Picasso. Nós temos aqui uma fotografia do Pablo Picasso, aqui algumas obras nas suas diferentes fases, né? O Pablo Picasso, ele compôs obras em várias fases: a fase rosa, a fase azul, a fase cubista, né? Aqui ele começa a decompor os objetos, a natureza, e apresentando-os em um único plano. A próxima questão é a questão 7, que está lá na página 353. É uma questão bem simples, bem retórica, que fala o seguinte: o fauvismo ele foi um termo depreciativo dado aos artistas franceses que pintavam como feras, agredindo o olhar do espectador com cores puras e brilhantes, e se inspiravam nas obras de Gauguin. Seu principal representante foi. A gente não precisa nem hesitar em marcar a alternativa correta. E todo mundo já sabe que o principal representante desse movimento foi o pintor Henri Matisse. Portanto, é a letra C. Aqui, só para a gente relembrar uma das obras do Henri Matisse, né, o principal representante do movimento fauvista. Aqui eu trago para vocês o quadro A Dança, novamente, né, em que nós temos cores vivas, cores brilhantes, que é a característica principal do movimento daquela época. A questão 11, que está contida lá na página 355, fala o seguinte: a respeito das vanguardas, um caracteriza-se pela valorização do inconsciente, do sonho, em sintonia com a psicanálise de Freud. O outro pela destruição total da arte, propondo a anti-arte. Assim, qualquer objeto retirado do seu meio convencional, do seu uso convencional, pode ser admirado também como obra de arte. Os movimentos em questão são, respectivamente: letra A, cubismo e expressionismo; letra B, expressionismo e fauvismo; letra C, expressionismo e dadaísmo; letra D, surrealismo e dadaísmo; letra E, expressionismo e futurismo? Claro que não. Portanto, pessoal, a alternativa que mais se encaixa nessa perspectiva é a alternativa D. Lembrem-se que o surrealismo ele sempre vai prezar por essa atmosfera onírica, do inconsciente, do subconsciente. Já o dadaísmo ele vai desconstruir os objetos do seu meio usual, transformando-o em arte. Portanto, surrealismo e dadaísmo. Aqui eu trago para vocês uma questão muito legal, muito intrigante, que caiu no Enem na edição de 2005. Está lá na página 355, é a questão 13, que faz assim, uma espécie de interdisciplinaridade, né? Ele mistura, essa questão ela mistura duas disciplinas, que é a biologia, quando se trata dos transgênicos, e o surrealismo, quando se trata das obras de René Magritte. René Magritte, para quem não sabe, foi um dos grandes expoentes do movimento surrealista também, não é? Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Lá na biologia, vocês sabem que os transgênicos são alimentos, animais geneticamente modificados e que a partir dessa modificação, eles passam por mutações.
E aqui ele fala um pouco sobre o belga René Magritte, né, que foi um dos pintores surrealistas mais importantes e que deixou obras enigmáticas. E aí ele lança a seguinte pergunta: caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual das 5 imagens abaixo vocês escolheriam para colocar lá nesse artigo, nesse texto, né? A gente não precisa nem pestanejar para saber que é a letra B. Nós temos aqui uma imagem que faz referência a um peixe-homem, ou um homem-peixe, né? E que cabe como uma luva lá no assunto dos transgênicos, das mutações, né? Lembra lá das aulas de biologia. Portanto, é a alternativa B. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que fazem referência a esse artista, né, do surrealismo, que foi o René Magritte. Está aqui a imagem que faz jus à alternativa B, né, em cores, para vocês terem melhor visão, melhor noção do que a gente está falando. E para finalizar, uma outra questão que eu gostei muito de trabalhar, que é a questão 9, que está lá na página 358. Alguns trabalhos meus se aproximam do expressionismo. Quando se diz expressionismo, a referência é ao expressionismo alemão, a grande sala onde essa imagem se tornou universalmente conhecida, né? Percebam, pessoal, que nós temos 2 obras aqui, mas em técnica diferente das originais, não é? Nós temos aqui o famoso quadro O Grito, lá de Monte, mas só que está em litogravura, uma outra técnica utilizada pelo artista. A afirmação do artista e a composição das gravuras acima nos permitem perceber. Letra A. A mesma estética, as 2 obras são gravuras, onde a figura humana aparece em primeiro plano e o fundo é uma composição caótica e abstrata. A letra B. Que a semelhança entre elas está em uma poética individual, onde o artista se desgarra do coletivo e cria imagens densas que prendem o olhar do observador. Letra C. A relação entre elas está na composição caótica e na técnica, mas uma trata da expressão dos sentimentos do artista e a outra é uma representação do cotidiano. A letra D. A ausência de cores para destacar as linhas fortemente marcadas nas composições. Dessa forma são construídas obras de grande impacto emocional. E a letra E. Que a figura humana não apresenta linhas reais, mas demonstra a emoção dos artistas. As linhas próprias e a ausência de cores são características do expressionismo. Qual vocês marcariam, pessoal? Seria a letra A. A mesma estética. As 2 são gravuras onde a figura humana aparece em primeiro plano e o fundo é uma composição caótica e abstrata. Lembrem-se, pessoal, que apesar de serem técnicas diferentes, fazem menção à vanguarda do expressionismo. Bom, eu espero que vocês continuem explorando essa primeira parte do livro de vocês, façam os exercícios seguintes, né? E na próxima aula a gente vai dar continuidade aos próximos assuntos. Beijão e até logo!